tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Eliane e hoje eu vim contar para vocês sobre a vida de mais um dos 12 discípulos de Jesus. E o discípulo de hoje, ele não foi muito conhecido na Bíblia, o nome dele não foi muito comentado. Os únicos livros que têm o nome desse discípulo são lá nos livros de Mateus, Lucas e Atos. Só esses 3 livros da Bíblia que têm o nome dele. E o nome do nosso discípulo se chama Simão Zelote. Olha o nosso Simão. E vocês sabiam que a palavra zelote, ela significa uma pessoa que ela é muito zelosa, ela é muito cuidadosa, que ela cuida muito bem com tudo que ela tem, ela cuida para ela não perder. E depois a gente vai ver que Simão, ele era uma pessoa muito zelosa. E Simão, ele nasceu lá na Galileia. Só que antes de ele virar discípulo de Jesus, ele fazia parte de um grupo de pessoas que não faziam coisas muito boas, que Jesus gostava. Eles eram um grupo de pessoas muito rebeldes. Eles às vezes batiam nas pessoas ou xingavam as pessoas. Se tudo não acontecesse do jeito que eles queriam e quando eles queriam, eles eram muito ruins com as pessoas. E como Simão Zelote ele fazia parte desse grupo, então provavelmente ele também deveria ser assim, né? E a Bíblia não explica como que Simão Zelote conheceu Jesus ou como que Jesus conheceu Simão. Mas depois que Simão começou a andar com Jesus, ele começou a mudar o jeito dele ser, o jeito dele falar, ou até mesmo o jeito dele de pensar, ele começou a mudar tudo, porque o grupo que ele vivia antes era um grupo de pessoas que elas faziam muitas coisas sem pensar, elas batiam nas pessoas, elas xingavam, às vezes até elas matavam as pessoas por não fazerem as coisas como elas querem ou por não gostarem das pessoas. E depois que ele começou a andar com Jesus, ele começou a ver que tudo que Jesus fazia era diferente do que o grupo que ele andava fazia. Jesus, ele nunca brigava com ninguém, ele falava com muita calma com as pessoas, ele ensinava as pessoas e Simão Zelote, ele gostava muito da calma que Jesus conseguia transmitir para as pessoas quando que ele falava com elas. E com o passar do tempo, ele começou a ser igual a Jesus. Antes, se ele não gostava de alguma coisa, ele logo queria xingar ou logo queria bater em alguém. E depois que ele começou a andar com Jesus, ele começou a ser uma pessoa diferente. Às vezes ele começou a ser mais calmo, ou às vezes ele começou a aprender que não é tudo que se resolve na base da violência, né? Às vezes você tem que conversar, ou às vezes você tem que deixar aquela coisa de lado. E Simão Zelote começou a aprender isso com Jesus. E ele se tornou uma pessoa muito diferente depois que ele conheceu Jesus. E às vezes tem pessoas que pensam que Jesus não vai aceitar elas porque elas fazem muitos erros ou por causa que no passado delas talvez elas tiveram uma vida com muitos erros, que fizeram muitas coisas erradas. Mas Jesus, ele só está esperando a gente entregar a nossa vida para ele mudar a nossa vida. Porque se a gente entregar a nossa vida para ele, ele só vai mudar para cada vez fazer coisas melhores na nossa vida. Porque olha o que ele fez com Simão Zelote. Antes, Simão Zelote participava de um grupo de pessoas que faziam coisas muito ruins. Talvez eles faziam muitas coisas ruins do que hoje as pessoas fazem. E Jesus fez ele virar discípulo dele. Ele mudou tanto Simão Zelote que depois ele começou a virar um discípulo de Jesus. Ele começou a pregar a palavra de Jesus para as pessoas. E tem pessoas, às vezes, que pensam que não tem como elas mudar, se elas têm uma vida errada ou se elas fazem pecados, elas pensam que Jesus não vai aceitá-las assim, que elas não podem mudar de vida ou alguma coisa assim. E se a gente entregar a nossa vida para Jesus, ele vai mudar a nossa vida tão rápido, que vai ficar tão boa a nossa vida, que quando que a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente não é a mesma pessoa de antes, a gente é uma pessoa melhor do que antes. E quando que Jesus faz isso com a gente tem que deixar a nossa vida antiga, quando que às vezes a gente fazia coisas erradas ou falava muitas coisas erradas, a gente tem que deixar essa vida para trás e começar a fazer tudo igual Jesus faz, tudo que ele ensina, ou se às vezes
a gente quer fazer alguma coisa, ou a gente tá muito bravo que a gente quer fazer alguma coisa de cabeça quente, a gente tem que pensar, será que se Jesus estivesse no meu lugar, será que ele faria? E assim, se a gente for fazendo a nossa vida desse jeito, a gente vai ter uma vida muito melhor, porque a gente vai ter uma vida em Cristo. Igual Simão Zelote, ele era uma pessoa ruim e depois que ele entregou a vida dele para Jesus, a vida dele mudou completamente, ficou uma vida muito boa. E para a história de hoje, a gente tem um versículo que está lá em 2 Coríntios 5,17. E lá diz assim: quem está em Cristo é uma nova pessoa. Vou repetir para vocês. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17. É muito fácil para a gente decorar, né? Então, a gente vai estar esperando o vídeo de vocês durante essa semana lá no Whats. Podem mandar lá pra gente, que vai estar somando pontinhos lá, beleza? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero vocês até no nosso próximo vídeo.